Boa tarde a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão, minha irmã. No dia de hoje nós vamos trazer uma mensagem que tem como título A Sabedoria Diante das Provações. E nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Nós podemos verificar que na carta de Tiago, que lá existe o segredo para se lidar com a sabedoria diante das provações. Enquanto muitas vezes perguntamos como alcançar essa sabedoria, Tiago simplesmente nos dá a resposta, que é a seguinte: peça. Assim, o primeiro passo para a sabedoria é pedir. O segundo passo para a sabedoria é pedir a Deus. O terceiro passo para a sabedoria é pedir a Deus com fé. E por isso, nesse dia, Tiago está pedindo, está chamando, melhor dizendo, a você e eu, para entrarmos na corrida da fé. Ele está nos chamando para nós estarmos convictos em nossas mentes daquilo que realmente nós queremos. E eu te pergunto, você quer realmente alcançar sabedoria para lidar com os seus problemas? Então você deve buscar a única fonte verdadeira, o Deus doador, que concede sabedoria para lidarmos com as provações desta vida. E você deve ir a Ele de todo o seu coração, em plena fé, não duvidando. Todos nós precisamos de sabedoria para lidar com os problemas, com as dificuldades, com as provações, mas a boa sabedoria de Deus. E nós podemos agradecer a Ele, já que tudo que precisamos fazer é simplesmente pedir sabedoria com o coração cheio de fé, e ela nos será dada. Então, da próxima vez que você enfrentar provações, dilemas, dificuldades, obstáculos, em lugar de orar para que a prova lhe seja removida, peça a Deus a sua sabedoria para lidar com os problemas do modo dele. Apenas pare, observa e ouça antes de seguir em frente. Pare antes de você fazer qualquer coisa. Passe um tempo consultando a Deus antes de você agir. Olhe para o Senhor e confiadamente pergunte: Senhor, o que tu queres que eu faça aqui? Como tu queres que eu responda? Qual a coisa certa a fazer? Eu quero fazer as coisas da tua maneira. Ouça a sabedoria do Senhor. Um coração de fé crê que Deus ouve o nosso clamor por socorro e nos responde. Haja. Um coração de fé também crê que a sabedoria de Deus é o melhor e responde com obediência sem duvidar. Essas ações e atitudes de fé são o segredo da sabedoria. Nós enfrentaremos nesta vida provações após provações, mas nós agora sabemos o segredo de como enfrentá-las. Então comece a colocar o segredo em prática e em seguida crescer em sabedoria e fé. Nós precisamos permanecer em cada provação até que ela passe. Perseverar nas provações é difícil, porque cada novo teste nos desafia a utilizar a força, a sabedoria, a maturidade que nós alcançamos. Desafia também a nossa fé, nos impulsionando a novamente confiar em Deus. Confiar para que Ele venha nos capacitar. Mas as verdadeiras boas novas são dadas quando alcançamos o outro lado de cada provação. E aí vem o crescimento. O crescimento em sabedoria, em fé e em maturidade espiritual. Do outro lado da vida de cada um e de todas as provações que enfrentamos, independe da nossa condição de vida,
e da nossa confiança em Deus. As provações também trazem benefícios para todos nós, e essas são as boas novas que Tiago tem para nós. Notamos dois tipos de pessoas em duas diferentes circunstâncias, cada qual enfrentando seu próprio tipo de provação, com o respectivo resultado no aperfeiçoamento e purificação da fé. Normalmente, os humildes são vistos de uma forma inferior e os ricos de uma forma superior. Mas Tiago dá uma atribuição a cada um. Suponha que você esteja vivendo em circunstâncias humildes. Você é convidado por Tiago a se regozijar e a se gloriar pelo fato de que em Jesus você é exaltado. Por outro lado, suponha que você se encontre na categoria do rico, que você seja abençoado com riquezas e bens materiais. Bem, Tiago tem uma palavra para você também, e ele diz: não valorize as riquezas, pois a vida é incerta. Tão rapidamente quanto o sol nasce com o seu ardente calor e queima a grama, as suas riquezas podem desaparecer. Não coloque a sua confiança nas coisas externas, que você pode perder em um segundo. Em vez disso, confie e se alegre com o Senhor e nas riquezas eternas que somente Ele pode nos prover. Quer percamos a nossa riqueza, a nossa saúde, os nossos amados, Deus está vivo eternamente e as suas promessas de cuidar de nós em toda e qualquer circunstância permanecem para sempre. Assim como Tiago nos mostra, podemos nos gloriar em nossa humilhação, em nossas perdas, porque ainda que venhamos a perder todas as nossas riquezas, continuamos pertencendo ao Deus do universo. Nós ainda continuaremos a ser filhos amados, abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1, versículo 3. O pobre, o rico e o homem em qualquer outra condição social. Todos nós temos no final algo em comum. Somos nivelados pela cruz. Nenhuma posição permanece todo o tempo em posição mais elevada do que a outra. As tribulações são um grande equalizador, nivelando todos os cristãos na dependência de Deus. Portanto, nós devemos perseverar, sabendo que receberemos a bênção da nossa vida, sabendo que receberemos a bênção que é a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam. E eu o amo, e você também, eu creio, em nome de Jesus. Mas muitas vezes, por força da dureza das provações, temos sido forçados a sucumbir, a cair e ir à procura de Jesus, e então poder triunfar e permanecer firme, resistindo até mesmo às tentações. E eu te pergunto, você quer ter uma fé forte? Você deseja crescer até tornar-se um extraordinário homem ou mulher de perseverança? Então, saiba como Tiago nos ensina a importância de compreender as tentações. Nós aprendemos que Deus traz desafios especiais para a vida de cada cristão, para que a fé de cada um possa crescer. E Tiago nos ensina duas maneiras que nós podemos usar para responder às provações, aos testes e às tentações. Uma delas é a forma errada e a outra é a forma correta. É surpreendente como muitas desculpas nos vêm à tona quando se aproximam as tentações, em vez de perseverarmos e passarmos no teste. É igualmente surpreendente sobre quantas pessoas podemos colocar a culpa quando trazemos as nossas desculpas. Tiago escreveu a sua carta para corrigir alguns grandes erros do comportamento
dos seus destinatários em sua forma de pensar. Eles precisavam claramente de uma ajuda em sua compreensão de Deus e também da natureza do pecado. Tiago conduz cada um diretamente ao que se refere ao pecado e à tentação. Se nós não culpamos a Deus, a Satanás, aos outros ou às circunstâncias, então, quem deve levar a culpa? Mas Tiago nos adverte: vigie os seus próprios desejos. Desejos incontrolados levam ao pecado, o qual leva à morte. Isso fica claro para nós quando percebemos que devemos estar conscientes das tentações e controlá-las, arrancando o mal pela raiz. Mas lembre-se, a tentação em si mesma não é pecado, mas a falta de resistência ao pecado, sim. E Tiago nos alerta a não nos enganarmos sobre a natureza de Deus e a fonte real da tentação, e crescermos em nossa compreensão e em nosso comportamento. Esteja vigilante e precavido para não culpar a Deus nem aos outros. Em vez disso, esteja atento e vigilante quanto ao seu próprio pecado. Esteja atento e consciente das fontes de tentações, o mundo, a carne e o diabo. Esteja também vigilante e precavido quanto ao desejo de se livrar das provações. Elas são as auxiliares necessárias para o avanço espiritual. Então, eu peço a você, nesse dia de hoje, que você possa lembrar que o Deus Todo-Poderoso, Ele não quer permitir que você caia nas tentações, mas Ele quer derramar sobre cada um de nós a sabedoria do céu, para nós podermos enfrentar as dificuldades, os obstáculos, os desafios que nos são apresentados dia após dia. E eu tenho certeza que se você assim agir, segundo a palavra de Deus, pedindo ao Senhor a sabedoria do céu, ela virá e você poderá depois dar grande testemunho para a honra e glória do Senhor. Amém? Você crê nisso? Então vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse dia de hoje nós te louvamos, nós te agradecemos, porque confiamos num Deus que é o Todo-Poderoso, que é o Criador dos céus e da terra, para quem não haverá nada demasiadamente difícil. E neste dia nós colocamos diante de Ti a nossa vida e pedimos, derrama sobre nós a sabedoria do céu, para que possamos crescer em conhecimento e em fé, e possamos superar os obstáculos, as dificuldades, os desafios que são nos apresentados dia após dia. Por isso, Senhor, desde já eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. E eu convido você que quer entregar sua vida a Jesus, ou você que está afastado dos caminhos do Senhor e quer retornar aos braços do Pai. Você poderá me ligar e nós faremos essa oração no seguinte número: 0 operadora 11 9 4229 55 33. Repetindo, 0 operadora 11 9 4229 55 33. E de qualquer forma eu quero lembrá-los que as nossas mensagens elas se encontram também no YouTube e no Facebook, na página cujo título é Igreja Poder de Cristo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.